dia! Bom dia! A paz do Senhor! Tudo bem, família? Sim! Alegria de estar com vocês! Meu Deus, que saudade! Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Senhor, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, amém? Amém. Queridos, eu gostaria de ler um salmo. Salmo 147 diz assim: Aleluias! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som de bateria, ao som de violão, ao som de baixo. Estou mudando, tá? Fica a lira aí, harpas. Com o som da harpa, façam músicas para o nosso Deus. Ele cobre os céus de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam na sua esperança, no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve ao seu Deus, ó Sião, pois que ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É Ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre no melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz, faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia sua palavra e o gelo derrete, envia o seu sopro e as águas tornam-se a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Queridos, diante dessa palavra, penso que nós não temos o que temer, não temos com o que nos preocupar. Todavia, nós precisamos lançar as inquietações do nosso coração a Ele. Olha que Deus lindo. Esses dias nós estamos passando por dias de frio, né? Passamos até por alguns dias de um pouquinho de geada. Sabe o que fez? Ele. Não para nós reclamarmos, nem para murmurarmos, mas para mostrar que Ele também faz derreter. Nosso Deus cuida de nós, amados, nos pequenos e grandes detalhes. Ele se importa com as nossas vidas, Ele se importa com as nossas dores, Ele cura as nossas feridas, Ele sara a nossa alma, Ele faz o nosso coração transbordar da presença dele. E diante desses salmos, eu quero convidar você a glorificar ao Senhor. Não peça nada neste momento, mas agradeça. Agradeça a Ele. Se você está com uma ferida aí aberta, agradeça, porque você está dando a oportunidade dele fechar essa ferida. Ele trazer cura. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Damos início, ó Deus, a esse culto. E, Senhor, com o nosso coração transbordando de alegria.
Queremos, ó Deus, em forma de gratidão, cantar aqui louvores que engrandecem o teu nome, que declara a tua santidade, o teu poder. Queremos te agradecer, Papai, com um sorriso nos nossos lábios, com palavras de adoração, Senhor, fluindo de dentro de nós, com o levantar das nossas mãos, com as nossas palmas, com o abraçar uns aos outros, com as nossas ofertas e com a reverência
Tudo é para ti.
Vem como em Pentecoste. Maravilhoso, maravilhoso. E enche-me de novo. Ele tem a posição para te encher. Espírito, Ele está que desce como fogo. Oh, Espírito, vem por em Pentecoste. Só tu és Deus. E enche-me de novo. Sejam todos batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bênção estar aqui junto com os irmãos, cultuando ao nosso Deus. Que nessa manhã você possa entregar o seu melhor a Ele. Amém? Amém. Já chegou um pouco entusiasmado? Comprometidos? Juntos nós somos Uma família edificada em Cristo, adorando a Deus e fazendo discípulos. sendo um. E fazendo mais. Para a glória de Deus. Deus é por nós. Quem será contra nós? Deus Quem terá? vencendo Em Jesus, o vosso. naquele que foi
Amém? As crianças, por favor, venham à frente. Glória a Deus. Ana, aqui. Queridos, eu quero convidar os irmãos a estenderem suas mãos para a vida delas, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nesse momento nós temos a oportunidade, Senhor, de entrar na Sua presença em nome de Jesus e rogar ao Senhor mais uma vez pelas nossas crianças. E nesse momento, Senhor, nós rogamos pelo Teu favor sobre a vida delas, ó Pai. Nós rogamos por proteção sobre elas, proteção na mente, Senhor, proteção no físico, que o Senhor livre elas do mal, Senhor, em nome de Jesus. E também que sob a autoridade, Senhor, a autoridade que está sobre nós, como igreja, Senhor, Pai, que as coisas nós fazemos cair as ideias, palavras, Senhor, negativas, nós fazemos a ideia da ideologia da vida, Senhor, em nome de Jesus, declaramos a tua palavra sobre elas, Senhor, elas são mais vencedoras do Senhor, elas já deram certo, Pai. Eis aqui missionários, pastores, evangelistas, pregadores da tua palavra, em nome de Jesus, oramos, agradecidos para a tua glória. Amém. E graças a Deus, o Pai, Senhor, a salva Jesus. Queridos, nesse momento nós temos também a oportunidade de nós expressarmos a nossa adoração ao Senhor através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E a palavra dos irmãos está registrado em Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Dependendo da versão que você esteja usando, vai ter como um título ou subtítulo, um epígrafe dizendo assim: fé e obras. Verso 14 diz assim, a partir do verso 14 diz assim: e que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueles se alimentem até se porém lhe dar nada que adianta, não lhe dar nada que adianta. Isso, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Amém? Eles a palavra vai dizer que a fé, ela não vem pelas obras, né? Carta de Paulo aos Romanos, eu teria, né? Eu notei o verso, mas eu acredito que seja a carta de Paulo aos Romanos. Paulo vai escrever lá em um momento que a fé ela não vai vir pelas obras, mas Tiago ele vai colocar um contraponto aqui. Mas uma fé sem obras é uma fé morta. A palavra vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir a palavra, ouvir a mensagem, né? Mediante a palavra do Senhor. Então a fé vem pela palavra de Deus, ouvir a palavra. Mas no contraponto disso, né? Tiago vai falar assim, de que adianta uma fé sem obras, né? Então uma fé sem obras é uma fé morta. E ele não fala isso e deixa simplesmente algo vago para nós imaginarmos que obras seriam essas, né? Que acompanham a nossa fé professada em Cristo Jesus. Não, ele fala, ele aponta, ele faz um apontamento. É claro que isso é muito mais abrangente do
que apenas um apontamento, mas ele aponta para algo aqui, né? Ó, se um irmão e uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Amém? Então Tiago fala, o apóstolo Tiago fala, ele faz um apontamento, né? E uma fé sem obras, ele vai falar que uma fé sem obras é uma fé morta, mas ele aponta, né? Ele não deixa algo vago para nós imaginarmos qualquer outra coisa. Ele faz um apontamento dentro de uma necessidade, né? Então, falando de obra, né? Qual seria essas obras, né? Então ele aponta para uma obra, né? Ele fala de irmãos necessitados. Então, se nós professamos uma fé, né? A fé em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, o que se segue aí são as obras praticadas, mas devemos lembrar sim, amados, que essas obras, ela não produz fé, a fé é pelo ouvir a palavra, mas a consequência da confissão de fé, de professar a nossa fé, são as obras. Amém? Então, isso faz parte da nossa vida cristã. A partir do momento que nós somos cristãos, nós professamos isso, então o que se segue são as obras. E Tiago faz esse apontamento, né? Necessidade. Amados, nós temos como suprir as necessidades dos nossos irmãos, né? Se assim nos faz ser conhecidos, nós podemos fazer, nós temos a obrigação de fazer. Pelo menos é o que a palavra nos dá a entender. Nós temos a obrigação, pela fé em Deus, de suprir essas necessidades. Amém? Como que nós fazemos isso? Através do alimento, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Então tenha isso em mente. Se você professa a fé, o que se segue são as obras. Amém? Glória a Deus. Pode glorificar a Deus? Amém?
ore pela vida do seu irmão. Amém? Ore por aquele Espírito Santo colocar no seu coração nesse momento que você acredita que precisa. Né? Todos nós, na verdade, precisamos, né, que orem por nós. Né? A palavra diz assim, nós devemos orar por nós mesmos e também pelos nossos irmãos em Cristo Jesus e também pelos incrédulos. Né? Então a palavra nos ensina a orar em todo o tempo por todas as pessoas. Então vamos fazer isso nesse momento, não por todas as pessoas, né, mas algo mais específico pelos nossos irmãos ou alguém específico que o Espírito Santo colocar no seu coração nesse momento. Amém? Feche seus olhos. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós temos a oportunidade extraordinária, Senhor, de orarmos uns pelos outros, Senhor. Que nós não fiquemos, Senhor, calados, Senhor, mas que antes nós venhamos a elevar a nossa voz ao trono da graça, ao trono do Deus Todo-Poderoso, de graça e misericórdia, Senhor, para pedir fortalecimento, Senhor. Eu me achego a Ti, me achego a esse trono, Senhor, para pedir pela vida dos meus irmãos, Senhor, em Cristo, que aqui se encontram, Senhor, por outros, Senhor, que também talvez estejam assistindo ou que vão ver, Senhor, através dessa live, Senhor. Eu peço pela vida deles, ó Pai amado, eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça, derrame da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Talvez, Senhor, nós, como seres humanos, nós não temos como sondar a mente de alguém, o coração, mas o Senhor conhece que cada um está carregando, Senhor, no seu emocional, Senhor, nos seus sentimentos, Senhor. Por isso, na pessoa do Espírito Santo, Senhor, fortaleça, dê ânimo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, produz alegria, Senhor, neste filho, nessa filha, Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, que eles se sintam fortalecidos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, pela Tua presença, Senhor, entendendo que nós não estamos sozinhos, mas que na realidade, em verdade, Senhor, nós somos a morada do Senhor, a morada do Teu Santo Espírito, Senhor. Então o Senhor está conosco todos os dias, ó Pai, que isso traga, Senhor, um alento ao nosso coração, em nome de Jesus, Senhor. Que aquele, Senhor, que talvez esteja enfermo, que o Senhor possa visitar nesse momento, Senhor, produzir cura, Senhor, dessa enfermidade no físico, mas principalmente, Senhor, a cura na alma, Senhor, que o Senhor possa levar a Tua salvação até essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que tudo, Senhor, seja por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você que está na sua Bíblia, por favor, abra comigo lá no livro de Josué. Amém. Livro de Josué, capítulo 1, e depois nós vamos para o capítulo 10. Capítulo 1, verso 9, depois o capítulo 10, verso 25. Josué, capítulo 1, verso 9. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Agora o capítulo 10, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Josué lhes disse: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Isso é o que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Amém?
Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A leitura por si só já é edificante, mas o Senhor tem revelação para as nossas vidas. O Senhor tem direção para nos dar através dessa palavra. E que, mais uma vez, nós sejamos um terreno fértil, Senhor, aqui nessa manhã, para que a Tua palavra, que é a boa semente, ela caia, Senhor, em nós, no nosso coração, Senhor, e ela venha gerar frutos para o louvor da Tua glória. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que todas as barreiras da mente, Senhor, todas as barreiras, Senhor, do coração caiam por terra nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos ouvir a Tua voz, o louvor da Tua glória. Assim eu oro, agradecido. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra tem como tema a internalização da palavra de Deus. Amém? A internalização da palavra de Deus. Internalizar a palavra de Deus significa mais do que simplesmente ler a Bíblia. É um processo de reflexão, né? Isso é uma definição de internalizar a palavra. É um processo de reflexão profunda, compreensão e aplicação de ensinamentos divinos na vida diária. Então, internalizar, né, significa muito mais do que a simples leitura ou até mesmo a memorização da própria palavra. Internalizar, né, requer uma reflexão profunda, né, uma compreensão e, posteriormente, uma aplicação na nossa vida diária. Trata-se de se permitir que as Escrituras transformem nosso caráter e nos guiem em todas as áreas da nossa vida. Então, internalizar a palavra do Senhor, né? Tiago vai falar sobre isso. Deixa eu ver aqui, Tiago capítulo 1, a partir do verso 21, vai dizer assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Verso 22: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aí ele vai dar um exemplo, né? Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, semelhante a um homem que se vê no espelho e logo se esquece daquilo que viu. No verso 25 diz assim: contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, persevera na prática dessa lei, não se esquecer do que ouviu, mas praticando, o será bem-aventurado naquilo que fizer. Então, o apóstolo Tiago, ele está falando aqui, não é que a questão de só ouvir a palavra e não colocar em prática é um auto-engano, mas algo que eu estava ouvindo, né, estava ouvindo algo, né, acerca desses versos aqui em Tiago, e aí tem um contexto histórico, né, para quem Tiago estava falando. Então, eles estavam aqui em um momento em que eles acreditavam, né, que alguns religiosos acreditavam, que algumas pessoas acreditavam, que somente por estar em um lugar ou fazer simplesmente a leitura da palavra era o suficiente, né? Então, era o que não era o suficiente para eles, né? Estar, ouvir a palavra e acabou. Mas aí o Tiago, ele vai falar, o apóstolo Tiago, ele vai falar que isso é um auto-engano. Apenas ouvir, saber, repetir aquilo que está escrito, mas não ter uma internalização da palavra e transformar isso em prática nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos. Tiago vai falar que é um auto-engano. É enganar a si mesmo. É enganar a si mesmo. E nós nos tornamos papagaios de pirata, como diz uma expressão popular. Repetimos aquilo que ouvimos, mas não tem aquilo que nós repetimos, não tem uma raiz no nosso coração, na nossa alma. Então, internalizar a palavra, né, uma reflexão profunda, né, colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Ouvir é importante, mas a prática é mais importante. Amém. A capacidade de internalizar a palavra de Deus é a condição essencial para ver a materialização daquilo que Deus fala. Em verdade, é pela internalização da palavra que Deus
de Deus que a fé se torna real na vida de uma pessoa. Aí, aquilo que eu estava falando, que eu marquei no endereço em cima, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, vai dizer assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Aí você pode pensar assim, mas você não está falando que não basta só ouvir, mas aqui está falando só de ouvir. E sim, né, a escrita é essa. Por isso é importante nós entendermos mais profundamente a forma que está escrito, né, e a revelação da palavra. Porque eu acredito que quando Paulo fala, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ele está colocando no bojo dessa palavra a questão da prática dela. Porque se nós só ouvimos a palavra e fica no campo do conhecimento, mas não colocamos em prática, isso não evidencia em si a fé. Lembra? Uma fé sem obras, uma fé sem prática, uma fé morta. Então, o ouvir aqui, eu acredito que está no sentido de você praticar. Porque a fé, Tiago fala, que a fé sem obras é uma fé morta. Então, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, né? E poderíamos substituir essa palavra ouvir por internalizar a palavra de Deus. Amém? Então, aquilo que Deus falou para Josué como forma de conduta a ser adotada, ele vai ter, depois você vê verso 1, capítulo 1, verso 9, Deus está falando com Josué, né? Deus vai dar uma ordem, seja forte e corajoso, e aquilo que Deus dá uma ordem para que Josué cumpra, né? Porque é uma ordem, mas tempo depois, lá no capítulo 10, no verso 25, ele vai estar transmitindo essa ordem. Tempo depois ele está ordenando aos seus comandados que façam o mesmo, e nisso está a maior evidência de que a palavra ela produziu um resultado prático na vida de Josué. Então, a internalização da palavra, ela produz o resultado prático, não na linha de você repetir aquilo que está escrito, não só de memorizar versículos, tanto que o conhecimento ele é muito importante. Você ler a palavra é extremamente importante, né? Mas o mais importante, amados, isso aqui não é nenhuma legalidade para que as pessoas não leiam grandes porções da palavra do Senhor. Mas o mais importante vai ser sempre o quanto nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que está no nosso conhecimento. O mais importante vai ser aquilo que nós colocamos em prática, porque se colocado em prática, a palavra mostra que tem resultado prático. Porque é isso que acontece na vida de Josué. Josué, ele ouve, ele tem uma ordem do Senhor, mas que posteriormente, mais à frente, lá no capítulo 10, verso 25, ele vai estar transmitindo a mesma coisa para os seus comandados. Então isso mostra a evidência que a palavra internalizada ela produziu um resultado prático na vida de Josué. Amém? Quais são, se fizesse pergunta, quais são os resultados práticos hoje na sua vida sobre a questão da internalização da palavra? Se nós temos internalizado, quais são os resultados práticos hoje? Estamos fazendo uma reflexão rápida acerca de nós mesmos, não olhando para outros, mas fazendo essa introspecção, olhando para nós, né? Quais são os resultados práticos hoje na nossa vida, se nós internalizamos a palavra do Senhor? Porque a palavra mostra que há resultados, amém? A palavra mostra que uma pessoa ouviu a palavra, internalizou e que nada aconteceu. Então você vai ver, nós vemos esse resultado na vida de Josué. Quando as verdades eternas entram numa pessoa de forma produtiva, constrói nelas um interior formatado por valores e preceitos bíblicos, conforme a essência da palavra. Então, quando a palavra, as verdades de Deus descritas na palavra do Senhor, elas entram em nós de forma produtiva, nos causa uma reflexão profunda, nós refletimos acerca dela, do que significa, o que ela requer de nós, a direção que ela nos dá, e isso formata, isso constrói em nós valores, valores bíblicos dentro de um caráter cristão, dentro
de uma honestidade. Então, produz algo em nosso interior, conforme a essência da palavra, ao qual da forma emocional modela pensamentos e sentimentos, fazendo com que as ações sejam apenas um reflexo daquilo que Deus disse. Então, a internalização da palavra, ela produz mudança dentro de nós, de uma forma mais simples. Amém? Talvez tenha algumas palavras que você, nossa, pastor é o cara das palavras que meio difícil de compreender algumas coisas, mas talvez de uma forma mais simples para você entender. Quando a palavra entra, ela causa uma mudança dentro de nós. Amém? Então, aquilo que nós pensávamos antes, de alguma forma, sobre algum assunto, nós não pensamos da mesma maneira. Aquilo que, da forma como nós conduzimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, se outrora nós fazíamos sem o conhecimento da palavra de Deus, com o conhecimento da palavra e internalização, nós começamos a conduzir isso de forma diferente. Então, aquilo que as nossas ações práticas elas devem revelar é aquilo que Deus disse. Amém? Então, quando nós internalizamos a palavra, isso é uma realidade na nossa vida. Então, quais lições nós podemos aprender aqui com Josué? Até aqui eu acredito que nós já aprendemos alguma coisa. Amém? Você já aprendeu que, pelo menos, que se não houver prática da palavra na nossa vida e os resultados, algum resultado não aparecer, é um auto-engano. Amém? Se nós não praticarmos a palavra do Senhor, se nós pensarmos que somente nós ouvirmos culto após culto, talvez live após live, mas nós não internalizarmos isso no nosso coração, e isso não virar uma prática de vida, nós não vamos estar enganando a Deus, porque a Deus ninguém engana. Nós não vamos estar enganando o nosso irmão, nós não vamos estar enganando o líder religioso, nós vamos estar cometendo um auto-engano. Queridos, hoje nós vivemos em um tempo talvez onde muitos vivem esse auto-engano, e talvez até mesmo esse auto-engano sendo alimentado por falsos pregadores, por falsos líderes espirituais, como eu disse lá no Tiago, lá na época deles haviam pessoas que acreditavam que somente a leitura por si só, você pegar o livro e ler o Salmo 23, ler o Salmo 91, isso ia trazer proteção para a sua casa. Somente a leitura. Mas se você não colocasse, sem colocar em prática aquilo que estava escrito. Então eles cometiam auto-engano, mas na nossa geração também, talvez alimentado por líderes religiosos, essa ideia se propaga no nosso consciente, acaba entrando no nosso coração e acabamos acreditando que a simples leitura, o simples ouvir, sem colocar em prática, isso vai transformar a nossa vida, ou isso é algo que normal na nossa vida, mas não é. Então, quais lições nós podemos aprender acerca da palavra do Senhor? Aprender com Josué? Primeiro, que a internalização da palavra de Deus, ela produz obediência dentro. É claro que a palavra de Deus é internalizada, ela é ampla, amém? Mas dentro da palavra que nós lemos aqui sobre Josué, o que nós podemos aprender? A primeira coisa é que a internalização da palavra, ela produz obediência. O verso 9 diz: não fui eu que ordenei a você. Josué também, no capítulo 1, verso 7, vai dizer assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde você andar. Então Deus, Ele dá uma ordem. Qual ordem é essa? Seja forte e seja corajoso. Então nós vemos aqui um mandamento. Lucas, o Evangelho de Lucas, a palavra de Jesus segundo Lucas, vai dizer assim, ele respondeu antes: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra. Depois você lê o verso 27 para você entender esse verso aqui, mas diz assim, ele respondeu antes: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então a internalização da palavra, ela produz obediência. Você vai perceber isso
através desses dois versos que nós lemos inicialmente. Deus deu uma ordem a Josué, mas lá na frente vai ter um verso específico, ele reproduzindo aquilo que ele ouviu, se ele reproduz, porque houve obediência. Ser forte e corajoso é uma ordem divina dada ao seu servo, não se trata de uma mera sugestão de Deus para as nossas vidas, mas é uma ordem a ser obedecida. Aqueles que têm Jesus como seu Senhor obedecem, e por isso é possível ser feito. Então eles se tornam fortes e corajosos a despeito do tamanho do desafio. Queridos, aqui eu não preciso entrar muito no mérito do tamanho do desafio que Josué iria enfrentar. Moisés foi escolhido, ele era o novo líder, ele era ali que ia conduzir aquele povo à terra prometida. Então, grande era o desafio, mas a despeito disso, a palavra do Senhor traz uma ordem e não uma sugestão. Isso não é uma sugestão, Deus não estava dando uma sugestão, né, ou no sentido, é uma palavra incentivadora, potencializadora, mas Deus estava aqui dando uma ordem: seja forte e seja corajoso, não tenha medo. Então, não é uma sugestão da parte de Deus, é uma ordem para Josué, e também é uma ordem para nós nos nossos dias, amém? E a obediência ela abrange qualquer outra palavra direcionada da parte de Deus. O que cabe a nós? Obedecermos. Inclusive a palavra do Senhor, ela fala que o nosso amor a Deus, o nosso amor a Jesus, o nosso amor ao Espírito Santo, ela é demonstrada pela obediência aos mandamentos do Senhor. E a palavra ela é mais contundente ainda, que ela fala melhor é obedecer do que sacrificar. Então a palavra vai mostrar que a importância da obediência. E quem internaliza a palavra do Senhor, internalizando a palavra, produzindo obediência. Amém? Então a primeira coisa que nós aprendemos é isso. Quando nós internalizamos a palavra do Senhor, ela produz obediência. Segundo, a internalização da palavra produz confiança e coragem. Amém? A internalização produz obediência, e dentro dessa palavra nós entendemos, né, que a internalização da palavra produz confiança e coragem. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. E aqui eu atrelei coragem à palavra confiança, porque eu acredito que elas estão atreladas, né? Porque confiança hoje, né, quando nós falamos de relacionamento, é algo essencial. Sim ou não? A confiança é algo essencial. Agora, quando nós falamos de seres humanos, né, a própria palavra vai falar que o homem não pode confiar na força do seu próprio braço. Isso não indica que nos relacionamentos nós não podemos confiar uns nos outros. Amém? Aqui Deus está falando de confiança de vida, confiar na nossa vida, na nossa própria força. Mas nós sabemos que quando nós nos relacionamos e nós confiamos uns nos outros, uma possibilidade, há uma possibilidade, mesmo que numa porcentagem menor ou até remota, há uma possibilidade de nós falharmos, de nós errarmos, e provavelmente, né, a confiança ser abalada. Mas esse não é o caso de Deus. A palavra fala de Deus, fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, né? E traz acerca de Deus, né? Da pessoa de Deus, alguém confiável. A palavra mostra que Deus é alguém confiável. Deus não é como um de nós, né? Deus é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, digno da nossa confiança. Então, quando nós internalizamos a palavra, ela produz em nós confiança em Deus. Isso faz parte do nosso relacionamento com o Senhor. E quando que talvez nós desconfiamos do Senhor? Aí nós voltamos à questão da fé. Quando as coisas que estão acontecendo, os desafios são grandes, mas nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Quando o desafio é grande, a nossa fé desfalece. Então nós demonstramos que com isso, não com talvez palavras, mas talvez com atitudes, que nós desconfiamos da palavra de Deus, daquilo que Ele disse.
Então a palavra, quando nós internalizamos, quando nós temos ela no nosso coração realmente, e nós somos um terreno fértil, ela produz em nós confiança e coragem para vencer os desafios que vêm à nossa frente. A nossa vida é cheia de desafios, amém? Em algum momento nós vamos enfrentar desafio. Tem dia, né, talvez isso seja o desejo de algum de nós, né, que Deus pudesse dar paz nas fronteiras da nossa vida ali e tal. Mas talvez não seja esse o contexto hoje. Talvez seja guerra. Talvez seja grande desafio. Mas quando nós internalizamos a palavra, e a própria palavra mostra isso gera em nós confiança, porque a palavra é um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Amém? Nós nos relacionamos com Deus através da oração, mas também através da palavra que nós lemos, da palavra que nós ouvimos e internalizamos. Então isso gera confiança em nosso coração e posteriormente a coragem bíblica. Por quê? Porque o homem, quando ele confia na sua própria força, ele tem uma certa coragem. Primeiro, coragem para confiar na sua própria. Achar que nós vamos ter resultados baseados no nosso próprio entendimento, na nossa própria força. Então, tem que ter coragem para achar que isso vai produzir algo de bom. Mas produz uma certa coragem, mas uma coragem que ela não tem durabilidade. É uma coragem que vai logo ali na esquina e se transforma muitas vezes em covardia. Nós acabamos nos prostrando diante de algumas situações. A palavra Paulo, ele vai dizer a Timóteo que nós recebemos um espírito de coragem. Amém? E você vai perceber lá, quando você lê Timóteo, que Timóteo é um jovem pastor, ele tem, mas ele talvez ali naquele momento ele está passando por algo difícil, uma situação difícil, que uma das versões bíblicas, né, uma das traduções ali, algumas traduções colocam: reaviva o dom que há em você. Paulo fala assim: reaviva o dom que há em você, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Deus nos deu um espírito de coragem, de equilíbrio, de amor e tal, e mais baseado no momento em que ele estava vivendo. Ele estava vivendo um grande desafio, e Paulo lembra: Deus nos deu um espírito de coragem, de equilíbrio, né? Então é essa a realidade. Então produz confiança e coragem. Amém? Agora imagine aqui Josué, né, um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como Moisés. Esse era Josué, que recebeu de Deus uma grande missão: conduzir o povo hebreu a conquistar a terra que lhe fora prometida. Uma missão como essa exigiria de Josué coragem, obediência e fé em Deus diante daqueles desafios. E Deus não desamparou Josué, assim como Deus nos nossos dias, Ele não vai nos desamparar. Amém? E nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Se Ele diz, amados, que Ele vai estar no vale da sombra da morte quando nós passarmos por lá, é porque Ele vai estar lá. Amém? Se Ele diz que quando nós cumprirmos a nossa missão de pregar o Evangelho, lá em Mateus 28, lá, quando fala da grande comissão, é porque Ele vai estar conosco todos os dias. Amém? Como seres humanos, às vezes nós falhamos, né? Talvez trocando, né? Eu estou contigo, talvez a nossa fala hoje pode confiar, nós estamos juntos. E às vezes nós falhamos. Sim, irmão? Por mais que nós depositamos confiança e devemos ter confiança no outro, há a possibilidade de nós falhar. Mas quando Deus diz que Ele vai estar em um lugar, ou vai estar conosco em algum tempo, é porque Ele vai estar lá. Amém? É porque Ele vai estar lá. Dependendo da pessoa, né, que nos fala alguma coisa, você talvez fale assim: ou vou estar em algum lugar. Você vai já no pé atrás. Sim ou não? Você já alguém já falou para você assim: eu vou estar lá e tal. Você já vai assim: essa pessoa vai estar lá. Não é? Você percebe que, se nós analisarmos a nossa vida espiritual, muitas das vezes parece que nós estamos com o pé atrás com
em Deus, talvez não acreditamos que Deus vai estar onde Ele disse que vai estar. Então, talvez fazendo essa análise, nós detectamos isso, mas Deus não nos desampara. A palavra dele mostra isso, e foi a palavra dele para Josué também. Provérbios 3, o verso 5 vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Hebreus 10:35 vai dizer assim: por isso não abandone a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Amém? Então a internalização da palavra, ela produz em nós confiança e coragem. Amém? Então, se nós, queridos, eu quero lembrar, às vezes quando a gente fala algo nesse sentido, às vezes as pessoas, alguns assimilam de forma literal. Queridos, coragem não é ausência de medo. Amém? Coragem não é ausência de medo. Coragem é você submeter o seu medo àquilo que Deus está falando. A coragem bíblica, amém? Submeter o seu medo àquilo que Deus está falando. Nós temos medo? É fato, nós temos alguns momentos da nossa vida que o medo chega a querer tomar conta, mas nós submetemos isso à poderosa palavra do Senhor. Amém? Porque Ele não nos desampara. Terceira lição: a internalização da palavra, ela produz um senso da presença de Deus. Como eu disse anteriormente, a palavra do Senhor diz assim: pois o Senhor, na parte B do verso, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? A palavra do Senhor diz que o Senhor vai estar, é porque Ele vai estar. Então, em todo lugar que nós estivermos, nós vamos ter esse senso da presença. Nós vamos saber que Deus está conosco. A palavra, ela usa essa figura de linguagem como se Deus está ao nosso lado, mas é mais profundo que isso. Deus, Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Então é algo que está dentro de nós. Amém? Às vezes nós trazemos Deus de fora para dentro, mas aqui é o contrário. Deus já está dentro de nós. Amém? Deus está conosco por onde nós andamos, se assim nós internalizamos a palavra do Senhor. Então, a internalização da palavra, ela produz esse senso. Aonde que Josué colocasse os seus pés, Deus estaria com ele. A palavra garante isso. Assim, a palavra também garante acerca de nós. Amém? Deus está todos os dias conosco. Mas aí eu volto a falar aquilo que anteriormente eu falei: mas será que as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, aonde nós estamos, os desafios que nós estamos enfrentando, revela acerca de nós esse resultado? Nós temos a consciência: Deus está comigo aqui no vale da sombra da morte que eu estou passando. Deus está comigo nesse desafio que eu estou enfrentando. Será que nós temos realmente de forma profunda esse senso? Porque isso está na área da forma básica, está na área do nosso conhecimento. Porque isso é o básico de qualquer, você sempre vai ouvir em todo e qualquer lugar que Deus é com você, Deus está com você. Em todo lugar que você vai, toda igreja que você vai ouvir, em algum momento Deus está com você. Deus está em todo lugar, Deus te acompanha e tal, você vai ouvir. Mas isso entra como informação na nossa mente. Mas a palavra nos ensina, e apesar de usar essa figura do coração, mas é a nossa própria consciência. Mas nós fazemos isso de forma profunda. Nós internalizarmos isso e realmente nos momentos difíceis da nossa vida nós temos a consciência: Deus está comigo. Porque a palavra dele diz: e se eu estou debaixo da vontade dele, aonde eu estiver, ele vai estar. Amém? Amém. Porque muitas das vezes na nossa caminhada vem a consciência da solidão. Nós devemos ter solitude em alguns momentos, sim, como Jesus tinha lá para orar, para ter intimidade com Deus, mas não nos devemos sentir
afastar a presença de Deus. Amém? Mas não é essa a realidade nossa. Mas nós devemos caminhar para isso. Hoje temos os impactos dos relacionamentos pessoais e temos, não é? As pessoas nos abandonam, pode acontecer. Quebrar, né, esse negócio de relacionamento, isso tudo pode acontecer na nossa vida. Mas Deus, Ele jamais faz isso. Deus jamais isso vai acontecer quando nós temos essa consciência da presença de Deus. Amém? Amém. A quarta lição: a internalização da palavra de Deus me habilita a falar dela. Amém? E aqui eu volto lá a falar a expressão popular, papagaio virado. Queridos, quando a palavra é memorizada, você memoriza o versículo, você sabe declarar ela é fato. Talvez você esteja conversando com alguém, você vai falar lá, Salmo 23, Senhor, é meu pastor. Aí você fala assim, Senhor, é seu pastor, nada vai te faltar, ele te faltará. E aí, muitas das vezes, se torna um papagaio pirata quando você não tem a consciência que daquilo na sua vida, daquilo que você declara na sua vida. Isso não produz resultado na sua vida. Nós nos tornamos esses papagaios. Apenas falamos daquilo que está na nossa linha de conhecimento, mas não na prática da nossa vida. Por isso a importância maior, amados, e tem importância grande nós conhecermos grandes porções da palavra de Deus, nós lemos grandes porções da palavra de Deus, mas a importância maior ainda quando ela é prática nas nossas vidas, quando ela produz resultado na nossa vida. Josué 10:5. Josué diz: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Isso é, que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Então Josué, ele vai replicar algo, mas ele não vai falar de algo que ele não esteja vivendo, ele vai falar de algo que ele internalizou a palavra. Amém? Eu acredito, amados, que pela misericórdia e a graça de Deus, né, e nas próprias palavras de Jesus acerca dos religiosos, que a palavra de Deus ela continua sendo a palavra de Deus, que muitas das vezes Deus pode usar quem Ele quiser, mesmo até um incrédulo, sei lá, e a palavra declarada continua sendo a palavra de Deus, e ela pode produzir na vida de quem é declarado, mas muitas das vezes a própria palavra que quem declara, né, a pessoa que declara, a própria palavra que ela declarou não produz vida na vida dela. Então, quando nós falamos de Josué, ele declara algo que produziu vida na vida dele. A palavra do Senhor, o próprio Deus, falou para ele: seja forte e corajoso. E nós vemos ele replicando isso para os seus comandados lá no capítulo 10. Queridos, ele assumiu ser líder de uma grande quantidade de pessoas, de um povo, aquele povo que os irmãos conhecem, o povo de Israel lá, né? O povo obediente a Deus, o povo que obedecia, né? O povo que não reclamava, conhece? Então, desafio grande de Josué, só por aí. Agora, fora os inimigos que tinham que enfrentar, os amorreus, os heveus, né? Os hititas, os capetitas e tudo aí, esses hititas da vida aí. Então, grande era o desafio, mas ele internalizou aquilo que Deus falou para ele, posteriormente produzindo vida na vida dele. Ele declara aqui aos seus comandados: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Mas é como eu disse, em algum momento específico alguém pode declarar isso, gerar vida na nossa vida, mas quando nós falamos de ser cristão, isso é uma prática, nós declararmos a palavra, nós darmos uma palavra de esperança para alguém, em algum momento pode até acontecer, mas quando nós falamos de relacionamento, em algum momento, se eu declarar ou eu falar algo que não seja realidade na minha vida, em algum momento não vai produzir vida na vida de quem ouve, porque em algum momento a boca fala que o coração está cheio, então as minhas atitudes, as minhas ações vão revelar se eu estou internalizando a palavra ou não. E aí,
porque é o que acontece. Aquilo que se fala não produz mais vida na vida do outro. Amém? Então a importância de nós como cristãos internalizarmos a palavra do Senhor para que nós sejamos habilitados a falar com autoridade. Amém? Não, e aqui, amados, não é a forma como nós falamos, é o que nós falamos com a autoridade do Senhor. Porque poderíamos procurar palavras bonitas, falar de forma mais poética, romantizada, porque tem muita gente que romantiza a palavra, né? Até falar que você vai para o inferno, você vai para Jesus, ela romantiza, né? Tem um certo dom, né? Só que não, mas queridos, não é isso, não é as palavras bonitas que nós falamos, né? O que nós conhecemos, a nossa gama de conhecimento acerca de palavras, mas é a autoridade que está naquilo que nós falamos. Queridos, pode ser até um Jesus te ama, pode ser até, o Senhor vai prover, por exemplo, né? Umas frases que são muitas das vezes usadas como jargão, né? O Senhor vai prover. Queridos, pode ser algo muito simples, mas se é uma prática, se é algo real na nossa vida, tem autoridade nessas palavras. Amém? Então, isso mostra a importância, amados, daquilo que nós declaramos ser uma realidade na nossa vida. Amém? De nós internalizarmos. Claro, amados, nós não somos perfeitos ainda. Amém? Eu não estou pregando aqui que, nossa, eu vivo assim, plenamente na palavra do Senhor, no conceito do Espírito Santo de Deus habita em mim. E eu por mim mesmo não conseguiria, nesse sentido, sim. Mas quando eu olho para a minha humanidade, eu vejo que nós somos, tirando por mim, não sei você, mas eu sem Jesus eu não sou bom. Jesus é Deus em mim que me torna bom. Amém? Amém. Mas sem Ele eu não sou. Então, queridos, internalize a palavra do Senhor, para que nós vivamos, para que aquilo que sai da nossa boca tenha autoridade da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Quem internaliza a palavra de Deus se qualifica para poder falar dela. E aí um grande problema que existe no meio, considerado o povo de Deus, são muitas vezes essas pessoas que são um papagaio que viraram, elas replicam aquilo que não é uma realidade na vida delas. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que essa não é a nossa realidade. Amém? Você pode talvez declarar, olhar para a sua vida e falar assim, encontrar alguma irregularidade hoje, mas hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente. Eu sempre declaro isso. Hoje nós temos a oportunidade de mudar essa condição. Então essa declaração, talvez, se você olhar para a sua vida, seja como uma declaração espiritual, mas a palavra do Senhor mostra que Deus veio à frente. Amém? Quando Deus declarou acerca de Gideão que ele era alguém corajoso, valente, ele não era valente no momento, mas ele se tornaria alguém valente e corajoso. Então a declaração, e eu quero declarar, essa não é a nossa realidade. A nossa realidade espiritual somos de pessoas que internalizam ou vão internalizar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? E você vai colocar em prática na sua vida e grandes resultados você vai obter em nome de Jesus. Mas a própria palavra diz que nós precisamos perseverar na prática. Amém? Precisamos perseverar. A perseverança, normalmente, quando há algum desafio, e nós sabemos que desafio é um grande desafio, a prática da palavra. Por quê? Porque se torna um grande desafio. Porque a própria palavra diz, como eu disse aqui, eu sem Jesus eu sou alguém. Há uma guerra entre a carne e o Espírito.
Mas a palavra também diz que quando, e isso depende de qual nós alimentamos. Se nós alimentamos o Espírito sempre vai sobressair sobre a carne. Amém? Que você possa alimentar o seu espiritual em nome de Jesus nessa manhã. Que você possa ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Que você possa, no meio dos desafios que você tem que enfrentar, ser alguém forte, obedecer ao Senhor, ser alguém forte, corajoso, confiar no Senhor, ter coragem. Que você possa saber que Deus está presente, que Deus está com você por onde você andar. Se você está debaixo da vontade do Senhor, Deus está presente. Você pode confiar que a presença dele é real na sua vida. Aleluia. E em nome de Jesus também, aquilo que você replicar, aquilo que você falar da parte do Senhor, é uma realidade na sua vida, tem poder. Eu quero declarar isso, aquilo que nós falarmos da parte do Senhor vai produzir vida na vida de outro. Amém? Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus diz que nós caminhávamos para a morte, nós caminhávamos para o abismo. Mas um dia nós ouvimos a palavra do Senhor e ela entrou no nosso coração e hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. Só que isso não acontece uma vez só, é uma prática diária. Amém? Porque tem dias que são mais difíceis do que os outros. Então, que nós venhamos a internalizar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a orar. O que o Senhor falou ao seu coração? Talvez você está refletindo lá na pergunta: quais são os resultados práticos da internalização da palavra na sua vida? Talvez na sua reflexão você encontrou algum ponto que precisa ser mudado. Coloque isso diante do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, continuamos na Tua presença. Depois de nós ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, a leitura, a revelação do Senhor acerca dela, que nós não venhamos a ser os ouvintes, Senhor, que Tiago talvez esteja confrontando, mas que nessa manhã nós sejamos um ouvinte, Senhor, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, nós vamos ter uma reflexão profunda acerca dela e nós vamos colocar em prática na nossa vida. E através da prática, da internalização, Senhor, grandes resultados nós vamos ter, ó Pai. Senhor, nós não vamos ser mais repetidores ou meros repetidores daquilo que nós memorizamos, versículos bíblicos, mas nós vamos repetir, nós vamos falar daquilo que nós vivemos, daquilo que é uma realidade na nossa vida, Senhor. Eu declaro isso, Pai. Em nome de Jesus. Que o nosso coração, Senhor, esteja, Senhor, aberto a essa condição, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, talvez ao nosso redor grandes desafios, ou talvez esses desafios estejam dentro de nós. Mas eu quero, Senhor, declarar que o nosso coração aberto, Senhor, a essa condição, Senhor, ao ouvir a Tua voz nessa manhã, Senhor. Talvez até aqui, Senhor, alguns posicionamentos, Senhor, nós erramos. E provavelmente, Senhor, isso é uma probabilidade grande de nós errarmos em algum ponto, Senhor, novamente, mas a Tua palavra, Senhor, nos dá a oportunidade, Senhor, de nós mudarmos a cada dia, Senhor. Essa é uma realidade, é uma oportunidade de nós mudarmos o nosso posicionamento. Mas, Senhor, tudo que nós temos é essa manhã, é o agora, Senhor, e que nesse momento, Senhor, dentro da reflexão que nos é proporcionada pela Tua palavra, Senhor, que nós venhamos, Senhor, a mudar aquilo que tem que mudar, a nos propor, Senhor, a nos aperfeiçoar, Senhor, naquilo que nós temos que aperfeiçoar, ó Pai. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, Senhor, nos capacite, ó Pai amado.
Nos capacite, Senhor, a quando ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nós não venhamos a razoar no nosso coração, Senhor, ou argumentar, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, quando a Tua palavra vem, ela traz repreensão e, como seres humanos, Senhor, muitas vezes nós não gostamos, criamos bloqueio, Senhor, mas não vai ter em nome de Jesus esse bloqueio, Senhor. Oh, Pai amado, nos ajude, Espírito Santo de Deus, que quando nós ouvirmos, Senhor, mesmo confrontando a nossa realidade, Senhor, nós venhamos a entender, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, que nós venhamos a confiar naquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas, que nós não venhamos, Senhor, a ser levados, Senhor, por ventos, ó Pai amado, por declarações, Senhor, que não tem uma base, Senhor, fundamentada na Tua palavra, porque hoje nós vivemos, Senhor, em um tempo, Senhor, onde muitos, Senhor, são pregadores, onde muitos declaram, Senhor, a Tua palavra, mas muitas das vezes essa palavra declarada, Senhor, ela está num contexto, Senhor, de distorção, para moldar, Senhor, a vontade das pessoas ou agradar as pessoas que ouvem, mas o Senhor está aqui, ó Pai, para falar aquilo que nós precisamos ouvir, pela graça e a misericórdia do Senhor e o grande amor que o Senhor derrama sobre nós. Pai, que nós, em nome de Jesus, como sempre na oração inicial, Senhor, acerca daquilo que nós lemos da Tua palavra, que nós saímos aqui sendo terreno fértil, Senhor, porque quando o Senhor fala na Tua palavra, acerca da palavra ser uma semente, que muitas vezes tem vários solos, que ela cai, mas só um vai produzir um resultado efetivo. A Tua palavra diz que é um solo fértil, que nós sejamos o solo fértil nessa manhã, Senhor. Que essa semente que nós ouvimos, que é a Tua palavra, Senhor, ela passe pela nossa consciência, como eu creio que já passou pela nossa consciência, pelo nosso intelecto, Senhor, mas que ela venha descer no nosso coração, que ela venha gerar frutos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós oramos e já te agradecemos para o louvor da Tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesse momento quero também dar abertura à celebração da ceia do Senhor. Glória a Deus. Também cumprindo a ordenança do Senhor Jesus, que diz que façam isso em memória de mim. Eu tenho palavra com os irmãos, que da base é esse momento também, para da base, que está lá em Efésios, diz assim, Efésios capítulo 2, diz assim: vocês estavam mortos, a partir do verso 1, vocês estavam mortos, Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Verso 6: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras
que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Queridos, esses versos trazem a realidade do memorial que nós levantamos. Nós lembramos daquilo que Jesus Ele fez por nós. A palavra traz a realidade de quem nós éramos sem Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossas transgressões. Traz também a realidade que nós éramos merecedores, por natureza, merecedores da ira de Deus. Mas a palavra também traz a realidade, com o grande amor com que nos amou, Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Não porque nós merecíamos, mas porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus misericordioso. Então Ele nos proporcionou em Cristo a salvação eterna, não por obras, não por merecimento, mas esse é o grande presente que nós recebemos de Deus. Queridos, eu quero fazer uma analogia quanto à salvação que nós recebemos de graça da parte do Senhor como um presente para as nossas vidas. Quando nós recebemos algo nas nossas vidas, talvez como um presente, tem a tendência, com o passar dos tempos, nós não valorizarmos aquilo que um dia foi feito, aquilo que um dia nos foi dado, porque temos a ideia do custo. Isso não nos custou, isso saiu de graça para nós. Mas tudo que sai de graça para nós, um dia custou para alguém, alguém pagou o preço. Quando nós falamos da nossa salvação, falamos da ceia do Senhor como um memorial, para trazer à nossa memória aquilo que Deus fez por nós, tem esse sentido para nós não nos esquecermos aquilo que de precioso que foi nos dado, que a nossa salvação saiu de graça para nós, mas custou tudo para Deus, custou o Filho de Deus, custou a entrega da vida de Jesus na cruz do Calvário. Então aquilo que muitas vezes nós recebemos de graça tem a tendência de não valorizarmos, temos a tendência de esquecermos, mas quanto aquilo, as verdades espirituais expressas nesses versículos, Jesus traz a questão do memorial que nós fazemos. Nós fazemos para lembrar que um dia nós estávamos perdidos, que um dia éramos merecedores da ira de Deus, mas Deus nos amou com um grande amor e Ele nos deu o presente que hoje nós temos, que é a salvação eterna. Amém? Então, todo momento que nós participamos da ceia, isso nos é lembrado no memorial. É para trazer a nossa memória o presente que nós recebemos lá na cruz do Calvário, quando estávamos mortos, quando nós não merecíamos nada da parte de Deus. Nós não recebemos esse presente agora, foi lá na cruz do Calvário. Amém? Então, esse momento que nós participamos é para trazer a nossa memória, né, essa realidade que nós recebemos algo para nós. Salvação, porque salvação não é por obras, mas é por aceitar o perdão de Jesus e viver segundo essa realidade. Amém? Tem muitas das vezes tem pessoas que atrelam, né, as obras relacionadas à fé, né, a não prática mais do pecado para ser salvo, como se você precisasse ainda alcançar a salvação. Não, a salvação é um presente que Deus nos deu. Amém? Que para nós é um presente, mas custou para Deus o seu único Filho, custou para Jesus a sua vida. Amém? Então que nessa manhã, ao participar da ceia do Senhor, você possa lembrar disso, você recebeu um presente, né? O algo mais precioso que nós temos na nossa vida cristã hoje, que é a nossa salvação. Para nós não teve custo, mas Deus pagou o preço. Amém?
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a estender as suas mãos para esses elementos. Amém? Vamos consagrá-los ao Senhor. O pão representando o corpo de Jesus que foi transpassado pelas nossas iniquidades, e o suco representando o sangue que foi derramado em favor de nós. Amém? Estenda suas mãos assim. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, entramos na Tua presença para consagrar, Senhor, primeiramente esse momento, Senhor, essa celebração, esse momento específico em que nós levantamos esse memorial, Senhor, nós consagramos a Ti. E também, Senhor, nós consagramos a Ti esses elementos simbólicos, Senhor, o pão representando o Teu corpo, o sangue, o suco representando o Teu sangue que foi derramado em favor de muitos, Senhor, em nome de Jesus, e que seja para o louvor da Tua glória, assim oramos. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode ser. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Participe disso. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Participem disso. Agora, nesse momento, você tem uma oportunidade de agradecer ao Senhor pela graça, por esse presente que é a salvação que nós recebemos da parte de Deus. Não porque éramos merecedores, mas porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, Deus é graça. Senhor Pai, nesse momento nós te louvamos, te louvamos por esse presente que recebemos da tua parte. Lembramos esse memorial, Senhor, lembrando das
salvação que há no Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, digamos todos. Amém. Começa a dizer com muita força que Muito mais que isso. para a glória de Deus, que Deus nos leve em segurança, que volte aos seus lares, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos na nossa live. E agora, terça-feira, às 19h30, teremos nossa próxima live, tá bom? Seja todo mundo bem-vindo e até mais. Obrigado, filho.